Uma vez considerado o homem mais poderoso do mundo, Marco Aurélio buscava viver de maneira virtuosa, seguindo princípios estoicos. Ao contrário de muitos imperadores romanos, ele não se entregava aos prazeres que tinha ao seu alcance, como se embriagar com vinho ou assistir aos jogos cruéis no Coliseu. Marco Aurélio via sua função como um imperador designado pelo destino, uma tarefa que ele deveria cumprir com dignidade e serviço à humanidade. Para alcançar esse propósito, ele compreendia a necessidade de se importar menos com coisas que não mereciam valor ou atenção. Este é um dos princípios fundamentais do estoicismo, a distinção entre o que está sob nosso controle e o que está além dele. Essa ideia é claramente explicada no Manual de Epiteto, que afirma que a maioria das coisas, se não todas, estão fora do nosso controle, exceto nossas próprias ações. Isso implica que não devemos necessariamente nos afastar do mundo, mas sim ser realistas sobre nossa influência limitada sobre essas coisas. Os estoicos acreditam que, ao nos preocuparmos com o que está fora de nosso controle, nos sobrecarregamos desnecessariamente. Quando a vida se torna dolorosa, muitas vezes é porque nos preocupamos com coisas sobre as quais não temos controle. Ao fazer isso, permitimos que essas coisas nos controlem e nos manipulem como marionetes. Assim, culpamos os manipuladores por mexerem em nossos cordões, quando na verdade fomos nós que permitimos isso. No entanto, se pararmos de nos importar com esses fatores externos, eles perdem seu poder sobre nós e alcançamos a tranquilidade. A capacidade de Marco Aurélio de permanecer imperturbável frente às coisas fora de seu controle permitiu-lhe lidar com as numerosas responsabilidades e desafios que enfrentava como imperador. Isso o capacitava a focar na tarefa que acreditava ter sido designada pelos deuses. Para Epiteto, essa liberdade de não ser afetado por forças externas poderia ser uma forma de concentrar-se em objetivos significativos. Para outros, pode ser um caminho para uma vida plena e sem preocupações. No livro Meditações, Marco Aurélio faz uma distinção entre o presente, o passado e o futuro, oferecendo insights valiosos sobre como nos preocupamos com cada um deles, muitas vezes de maneiras incorretas. Para clareza e estrutura, vamos começar com o futuro. Como disse Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso sugere que nossos pensamentos sobre o futuro são a fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação tende a divagar, criando inúmeros cenários sobre o que pode acontecer, a maioria dos quais provavelmente nunca se realizará. Nós antecipamos maneiras de lidar com possíveis resultados enquanto trememos diante da ideia de não saber como o futuro se desenrolará. Às vezes, o que acontece é exatamente o que previmos, mas em muitas outras situações, o destino nos surpreende com eventos que não poderíamos ter previsto, sejam eles melhores ou piores. Por exemplo, podemos passar anos nos preparando para uma aposentadoria bem merecida que nunca chega. No entanto, antes mesmo de iniciar nossos anos dourados, podemos receber um diagnóstico de uma doença terminal. A possibilidade de tais eventos nos leva a muita preocupação, sempre considerando o melhor e o pior que pode acontecer. Mas devemos realmente nos preocupar com esses acontecimentos antecipadamente? Como Sêneca sugeriu, o futuro nos perturba porque pensamos nele. Ele não existe fora de nossas mentes. Se você está enfrentando um diagnóstico terminal, o que o impede de viver plenamente hoje e aproveitar cada segundo de sua vida preciosa? Levante-se, erga a cabeça, independentemente do que você esteja passando, seja algo menor ou muito significativo. Vista-se com o melhor que você tem e crie momentos que serão lembrados mesmo depois que você se for. Marco Aurélio escreveu que não é o peso do futuro que nos pressiona, mas sim o presente. Não é o futuro que nos machuca, mas a maneira como lidamos com ele no presente. O sofrimento causado pelo futuro acontece no presente. Interessantemente, não é o futuro se desenrolando no presente, pois quando o encontramos, ele já está lá. Quando nos preocupamos demais com eventos futuros, a vida começa a doer, enquanto sofremos em nossa imaginação, permitindo que esses futuros eventos ditem nosso presente. O que Marco Aurélio nos ensinou sobre nos preocupar demais com o futuro? Ele nos aconselhou a nunca deixar o futuro nos perturbar. Se tivermos que enfrentá-lo, vamos enfrentá-lo com as mesmas armas da razão que hoje nos armam contra o presente. Ele apontou que, se ele podia lidar com o presente, ele também poderia lidar com o futuro. Ele se aconselhou a não imaginar todas as coisas terríveis que poderiam acontecer,
mas a lidar com a situação que estava vivendo no presente. Quando ele se concentrava no presente, ele percebia que podia suportá-lo. Se esse é o caso, por que ele não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Essa atitude se assemelha ao conceito de amor fati, o amor ao destino, fortalecido pela confiança de que, se você pode suportar o que vem pela frente, você pode navegar por ele. Em relação ao passado, Marco Aurélio reconheceu como a existência passa rapidamente e desaparece em um vasto reino além do nosso alcance. O passado, assim como o futuro, está em um domínio onde não podemos operar. O que passou, passou, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudá-lo. Marco Aurélio declarou: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. Todo o resto de sua vida já passou ou ainda não foi revelado. Portanto, ele nos encorajou a tratar o passado como indiferente e sem significado no presente. Isso não significa que os eventos passados não influenciam o presente ou que não podemos aprender com eles, mas que não podemos trabalhar com o passado. Ele está fora de nosso alcance, e muitas vezes nossas memórias do passado são turvas, dificultando a verificação do que exatamente aconteceu. Ainda assim, continuamos a nos preocupar com eventos passados, muitas vezes os reproduzindo em nossas mentes e revivendo a dor que causaram. Alguns acreditam que, ao pensar sobre o passado, podem ter algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado se foi, e estamos lidando apenas com pensamentos sobre algo que desapareceu e não retornará. Em vez de se concentrar nos eventos passados em si, Marco Aurélio focou em sua reação a eles. Não podemos controlar eventos passados, e provavelmente não podíamos controlá-los quando ocorreram no presente. No entanto, podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Marco Aurélio questionava se podemos realmente chamar algo de infortúnio se não violar a natureza humana. Poderíamos dizer que algo é um infortúnio se não contradiz a natureza humana? Ou pensamos que algo que não é contra a vontade da natureza pode violá-la? Ele se perguntava se o que aconteceu impedia de agir com justiça, generosidade, autocontrole, julgamento correto, honestidade, humildade e veracidade, qualidades que permitem que nossa verdadeira natureza floresça. Interessantemente, Marco Aurélio não rejeitava totalmente o valor do passado. Ele via o passado como um guia, observando como as coisas vêm e vão em ciclos, repetindo-se. O presente é tudo o que temos. É um campo estreito dentro do nosso alcance, enquanto o passado e o futuro são vastos reinos além do nosso controle. O presente é fugaz, e o resto de nossa existência já passou ou ainda não foi revelado. No entanto, muitas vezes nos fixamos nessas áreas fora do presente, tornando-nos insatisfeitos com a forma como a vida se desenrola no momento. Marco Aurélio aconselha a envolver-se plenamente no momento presente, aceitando-o como ele é. Ele sugere que a maneira como o mundo se desdobra não está sob nosso controle, mas nossas reações sim. Faça o seu melhor para viver o presente, independentemente das circunstâncias que você enfrenta. Comece a mudança com algo ao seu alcance. Apenas comece. Não olhe para os outros, não olhe para o futuro, não olhe para o passado. Veja o que está bem à sua frente e simplesmente comece. Espero que você alcance os resultados positivos que deseja na vida. Lembre-se, sua motivação pode diminuir às vezes, mas persista e mantenha-se consistente em tudo o que faz. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você encontrou valor nele, lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Se este conteúdo ressoou com você, deixarei 2.